Vamos à lição de segunda-feira, 9 de setembro. Tema: a última ceia. Vamos ler Marcos, capítulo 14, versos 22 a 31. Depois vamos ler Êxodo 24, verso 8, para responder esta pergunta. Que grande significado para a fé cristã se encontra no relato de Marcos? Vamos ler então, primeiramente, Marcos, capítulo 14, versos 22 a 31. Aqui nós lemos: a instituição da ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E pegou o cálice e, dando graças a Deus, deu a eles também, e todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós, em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que eu beba de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então: todos vós, hoje, vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu, porém, jamais me escandalizarei. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro repetia: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim, todos diziam a mesma coisa. Bom, então nós temos aí essa leitura e vamos agora para Êxodo 24, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre todo o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que Jeová tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Ou seja, nos 2 versos nós vemos o sangue, né? Como um mediador, né? Como um sinal do pacto que é feito entre Deus e o povo de Deus. Então, para essa pergunta, que grande significado para a fé cristã se encontra nesses relatos, nós percebemos, então, que na Santa Ceia, Jesus e os discípulos, eles beberam o suco da uva. Esse suco da uva simbolizava o sangue de Cristo, que era o verdadeiro sangue da aliança que Deus fez com seu povo, e que seria derramado lá na cruz para salvar a todos. Então, é esse o significado para a fé cristã. Nós que somos cristãos acreditamos que Jesus derramou seu sangue na cruz para nos perdoar de todos os pecados. Marcos 14, verso 12, mostra que aquele era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado. A refeição ocorreu numa
quinta-feira à noite. Naquela última ceia de Jesus com seus discípulos, Jesus instituiu esse serviço memorial, que era para que nós fizéssemos isso em memória dele e não mais matássemos cordeirinhos. Era uma transição. Então, a gente estava trocando a celebração da Páscoa judaica, que era aquela cerimônia de matar o cordeiro, né, que mostrava, lembrava a saída de Israel do Egito, quer dizer, uma libertação, né, e estabelecendo Israel como uma nação, como um povo que tinha um acordo com Deus lá no Sinai. E Jesus mudou isso daí. Então ele assumiu o lugar do cordeiro e não mais era necessário matar cordeirinhos. Quando Jesus faz essa aliança, Moisés, naquela época, ele aspergiu o povo com o sangue do sacrifício dos cordeiros. E Moisés diz: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Isso está em Êxodo 24, verso 8. E quando Jesus, então, se viu pela última vez com seus discípulos, ele instituiu uma nova maneira da gente comemorar a Páscoa. E isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o pão da própria ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo. Então, uma nova aliança foi feita, foi selada com o próprio sangue de Jesus. E o vinho, o suco da uva pura, representava o sangue de Jesus. E esse cálice que Jesus dividiu, né, entre os discípulos, representava essa nova aliança. Então, Jesus contou para os discípulos, né, que eles, infelizmente, o abandonariam aquela mesma noite. Jesus citou Zacarias 13, 7, que se refere à espada atingindo o pastor das ovelhas e as ovelhas sendo dispersas. Então, o pastor seria ferido e as suas ovelhas, então, se dispersariam, se espalhariam. Jesus era o pastor ali representado e os seus discípulos eram essas ovelhas. A mensagem foi dura e deprimente, foi muito triste os discípulos saberem daquilo. Mesmo assim, a mente deles não processava, eles não conseguiam acreditar ainda. Mas naquela mesma noite, Jesus acrescentou palavras de esperança, repetindo a predição do quê? Da sua ressurreição. Então Jesus deu esperança para os seus discípulos, que depois de tudo isso que eles iriam passar, eles iam se alegrar com a ressurreição. Então, Jesus disse que iria adiante deles para a Galileia. E ele estava fazendo esse combinado com o seu discípulo. Depois que tudo isso passar, esse alvoroço, vocês vão me encontrar lá na Galileia, e eu vou adiante de vocês, ele disse. Então, essa predição seria mencionada pelo jovem no túmulo de Jesus, que era um anjo, né? Em Marcos 16, verso 7. E por isso tem um peso especial nessa passagem, certo? Porque quando Jesus ressuscitou, o anjo foi e avisou: Jesus vai adiante de vocês, ele vai encontrar com vocês na Galileia. Mas acontece que para os discípulos aquela notícia era muito difícil de aceitar, era uma mensagem dura, especialmente no caso de Pedro. Pedro foi o primeiro a dizer que não iria abandoná-lo de jeito nenhum, que ele não faria aquilo de jeito nenhum. Só que Pedro fez exatamente o contrário. Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes naquela madrugada. E aquilo aconteceu de verdade. E Jesus foi negado por Pedro.
Jesus foi traído por Judas, mas ele foi negado por Pedro. Então, isso é muito relevante também, porque todas essas coisas que estavam previstas, tudo que Jesus disse, realmente aconteceu. E nós aprendemos o que com essas promessas que Deus nos faz? Nós devemos, como cristãos, como filhos de Deus, crer na promessa, crer que Deus fala e cumpre aquilo que Ele fala. Podemos acreditar piamente, acreditar em Deus, tudo que Ele fala, tudo que Ele prevê, tudo que Ele mostra para nós, vai acontecer, já está acontecendo. E que nós hoje possamos então, mesmo que um dia nós tenhamos feito como Pedro, negado a Jesus, nós possamos voltar a amar Cristo de tal forma que a nossa vida seja direta, com fé, sem desvios, nos caminhos de Deus. Deus nos abençoe para isso. Amém.